O Cristo é Deus? Os pesquisadores se interessaram em discutir a natureza única de Cristo, defendida pela Igreja Ortodoxa Copta, Marciana, do Egito. Explicando a crença da Igreja Egípcia, Habib Girgis, decano do Colégio Eclesiástico do Egito, detalha a doutrina dos ortodoxos orientais sobre a questão da natureza única. Nosso grande Redentor desceu da sua glória celestial e aceitou unir-se ao ser humano ao assumir um corpo real, com uma alma racional e falante. Ele foi concebido pela força do Espírito Santo. A união entre eles, sem mistura ou fusão, resulta numa única pessoa, com uma única natureza. Cristo tornou-se uma só entidade, uma só essência, uma só natureza e uma só vontade. Talvez essa seja a mais blasfema das doutrinas cristãs, pois afirma que Deus é Cristo, como o próprio Deus diz sobre eles. Certamente eles descreram aqueles que disseram: Deus é o Cristo, filho de Maria. Almaída, 17. Os muçulmanos ficam perplexos sobre como os seguidores dessa doutrina transformaram Deus em um ser humano. O eterno e antigo não se torna algo criado, nem passa pelas condições a que os humanos estão sujeitos, como o sono, o esquecimento, o comer, o beber e ser visto. Mas as Escrituras Sagradas afirmam que Cristo não é Deus, pois há diferenças claras entre ambos. Cristo era humano e enfrentou os mesmos desafios que outros humanos, e as Escrituras tanto da Torá quanto do Evangelho exaltam a Deus de forma que ele não possui essas características. Cristo foi gerado por uma mulher, e está longe do gerado de mulher, filho de Adão e verme, ser Deus. Como está na Torá? Como, então, o homem pode ser justo diante de Deus? Como pode ser puro aquele que nasce de mulher? Veja, até a lua não brilha, e as estrelas não são puras aos seus olhos. Quanto menos o homem, que é um verme, e o filho de Adão, que é um verme. Jó 25, 4, 5. Cristo é humano, e é chamado de Filho do Homem. Eu sou um homem que vos falou a verdade que ouviu de Deus. João 8h40. Enquanto Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números 23h19. Cristo dormiu no barco. Ver Marcos 4, 35, 38. Enquanto Deus não dorme nem cochila o guarda de Israel. Salmo 2, 1, 4. Cristo tinha um corpo visível, enquanto Deus não é visto, aquele a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja a honra e o poder eterno. 1 Timóteo 6h16. João também disse: Deus nunca foi visto por ninguém. João 1h18. João continua dizendo: Deus é Espírito. João 4h24. Ou seja, não é um corpo tangível, enquanto Cristo era um corpo palpável. Cristo diz: Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam, pois um espírito não tem carne e ossos, como vocês podem ver que eu tenho. Lucas 24, 37, 41. Além disso, nenhum corpo consegue ver a Deus, pois quem o vê morre. Ver Êxodo 10h28. Então, como podem alguns afirmar que o viram? Cristo tinha uma voz audível, mas o Pai, segundo as Escrituras, nunca foi ouvido ou visto. E o próprio Pai, que me enviou, deu testemunho de mim. Vocês nunca ouviram sua voz, nem viram sua forma. João 5h37. Como podem os cristãos dizer que um corpo humano abrigou até o nascimento, se é impossível que isso aconteça com Deus, como a Torá católica nos informa? E o Senhor disse: Meu espírito não habitará para sempre no homem, pois ele é carne. Gênesis 6h03. O Espírito de Deus não habita em corpos, muito menos sua essência suprema, pois o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Atos 7h48. É impossível que ele seja contido por um corpo terrestre, por maior que seja, pois os céus e a terra não o podem conter. Mas será que Deus habitará verdadeiramente na terra? Eis que os céus e o céu dos céus não o podem conter, quanto menos esta casa que construí. 1 Reis 8h27. Cristo foi crucificado, segundo os Evangelhos, e morreu, enquanto Deus diz sobre si mesmo: Eu vivo para sempre. Deuteronômio 32, 2.40. E diz: Juro pelo que vive para todo sempre. Apocalipse 10h06. Sendo aquele que, sozinho, possui a imortalidade, habitando em luz inacessível. 1 Timóteo 6h16. Outros textos também indicaram a fraqueza de Cristo e sua incapacidade de atingir a divindade, mostrando que ele não é Deus. Ele desconhecia a hora final. Quanto àquele dia e aquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas apenas o Pai. Mateus 24h36. Ele também disse sobre si mesmo:
eu nada posso fazer de mim mesmo. João 5:30. Assim, ele não pôde prometer o reino aos filhos de Zebedeu, ver Mateus 20:23. E quando alguém o chamou de bom, ele respondeu: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Lucas 18:18-20. Paulo menciona que Cristo teve companheiros. Por isso Deus te ungiu com o óleo da alegria acima dos teus companheiros. Hebreus 1:8-10. Será que esses companheiros eram codivinos? Outros textos afirmam que Cristo adorava um Deus distinto dele, que é Deus, como Lucas diz. Naqueles dias ele foi ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. Lucas 6:12. Os evangelistas também mencionam que ele clamou a Deus em agonia na cruz. Deus meu, por que me abandonaste? Mateus 27:46. E disse aos discípulos sobre Deus: Meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João 20:17. Cristo, a paz esteja com ele, também adorava seu Senhor e orava a ele, incluindo sua oração na noite em que os soldados vieram prendê-lo. Ver Mateus 26:39. Se ele fosse Deus, para quem estava orando? Deus ora para Deus, e Deus invoca a Deus, e então, Deus responde à oração de Deus. Ele disse a Satanás quando este lhe pediu para adorá-lo: Está escrito: Adorarás ao Senhor, teu Deus, e só a ele servirás. Mateus 4:10. Estaria ele falando sobre si mesmo? As Escrituras também indicam uma distinção entre Cristo e Deus, e há dezenas de textos que afirmam que Cristo foi enviado por Deus. O enviado não é o remetente, como no trecho: As palavras que ouvem não são minhas, mas do Pai que me enviou. João 14:24. Cristo, a paz esteja com ele, também disse: Enviaste-me ao mundo, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17:21-24. Na primeira epístola de João, Deus enviou seu único Filho ao mundo para que vivamos por meio dele. 1 João 4:9. João reafirma a distinção entre o Pai e o Filho e que eles não são um só, quando Cristo diz: Não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me deu um mandamento sobre o que dizer e como falar. João 12:49. Se o Filho fosse igual ao Pai em tudo ou fosse o próprio Pai, então por que o Filho não fala de si mesmo, mas precisa da aprovação do Pai que o enviou, deu-lhe autoridade e instruiu-o sobre o que dizer? Entre os textos que indicam a distinção está o que Paulo escreveu sobre Cristo, aquele que Deus ressuscitou dos mortos, Colossenses 2:12. Aquele que é ressuscitado dos mortos não é o mesmo que o ressuscita. Paulo também diz: Agradecemos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Colossenses 1:3. Então o Pai não é o Filho, mas seu Pai. Cristo diz: Como o Pai me amou, João 15:9, e para que o mundo saiba que amo o Pai e faço o que o Pai me ordenou, João 14:31. O amante não é o amado, e o que ordena não é o ordenado. Ele também diz: O que ouvi de meu Pai, João 1:15, então o ouvinte não é o que fala. Cristo reafirma a diferença entre ele e Deus, dizendo: Eles me odiaram a mim e a meu Pai. João 15:24. Outro texto que indica a distinção entre as três pessoas é o que Pedro diz: Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com Espírito Santo e poder, e ele andou fazendo bem. Atos 10:38. Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo, indicando três pessoas distintas e separadas. Outros textos afirmam que Cristo, após a ressurreição, subiu e sentou-se à direita de Deus. Marcos 16:19. Paulo também diz: Cristo está sentado à direita de Deus. Colossenses 3:1. Quem está à direita não é o mesmo que está à esquerda. Cristo disse a Maria Madalena: Diga-lhes: Eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João 20:17. Então quem sobe não é o mesmo que aquele para quem ele sobe. Essa distinção também sugere que Cristo não é igual a Deus, pois ele diz: Meu Pai é maior do que eu. João 14:28. E meu Pai que me deu tudo é maior que todos. João 10:29. Ele diz: em verdade vos digo, o servo não é maior que seu senhor, nem o enviado maior que o que o enviou. João 13:16. E em verdade vos digo, o filho nada pode fazer por si mesmo, mas somente o que vê o Pai fazer. João 5:19. Paulo também confirmou a submissão final de Cristo a Deus ao dizer: quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o Filho estará sujeito àquele que lhe sujeitou todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos.
1 Coríntios 15h28. Sem dúvida, ele está abaixo do Pai, submetido a ele e não é o Pai. São essas duas pessoas iguais ou são pessoas diferentes? Por fim, Deus não tem semelhança ou igual, nem no céu nem na terra, nem Cristo nem outro ser. Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, nem nos céus nem na terra. 2 Crônicas 6h14. E diz: quem nos céus pode ser comparado ao Senhor? Quem entre os filhos de Deus é semelhante ao Senhor? Salmos 89:6.